Gonçalo, muito bom dia. Episódios destes resultam do branqueamento dos clubes? Bom dia, Madalena. Bom dia também aos nossos telespectadores. Representam este tipo de comportamentos o reflexo daquilo que acontece de desrespeito que vem de cima. E a verdade é que o tal clima de guerrilha que nós falamos aqui muitas das vezes acaba por ser transmitido também para este tipo de adeptos. Estamos a falar de adeptos que representam um grupo de risco. Não é por acaso que no histórico existe um histórico de confrontos nas modalidades amadoras muito superior do que aquilo que acontece no futebol. Porquê? Porque este tipo de adeptos procura fugir às autoridades. E, portanto, como neste tipo de eventos existe menos polícia, existem menos adeptos ditos normais, mais adeptos de risco, dentro destes adeptos que procuram naturalmente fugir onde existem mais autoridades para este tipo de cenários muito interessantes que vemos aqui, não é? Agora, primeira reflexão, isto provavelmente vai deixar de acontecer, existir um efetivo reduzido. Porquê? Porque a polícia começa a perceber que isto acontece muitas vezes e, portanto, sabes o que é que vai acontecer? Mais uma vez, imputar os custos de maior policiamento aos clubes e, a partir daí, tentar confrontar a que este tipo de situações deixe de acontecer. Depois, podemos olhar aqui, parece que alguns destes adeptos, por isso é que há um bocadinho um reflexo de impunidade. Alguns destes adeptos já apareceram na fotografia noutros momentos marcantes. Por exemplo, alguns destes adeptos aparecem também, olha, naquele confronto, por exemplo, na garagem. Alguns destes adeptos parece que lá estavam também. E isto acaba por ser um espelho da impunidade que os próprios clubes acabam por não tomar uma posição firme, mas volto a dizer, o histórico neste tipo de modalidades é muito superior, fruto de um menor policiamento. Independentemente disso, acompanhámos ontem até em direto que houve um reforço policial até mesmo no Estádio da Luz, o que significa que as autoridades estão naturalmente preocupadas com eventuais confrontos que possam existir daqui para a frente. Acreditas que vai haver este reforço na segurança, por exemplo, em jogos de futebol que juntarem o Sporting e o Benfica? A resposta é não, porque nos jogos de futebol não existem confrontos desta magnitude. Porquê? Porque o policiamento é muito superior. Por isso é que eu te falava do histórico que acontece nestas modalidades. Este tipo de confronto chega a esta dimensão, precisamente porque este grupo de adeptos sabe que existem efetivos em menor número. Ora, então, nas modalidades, acreditas que poderá aí sim começar a haver um reforço policial? Tenho a plena convicção de que nos próximos eventos deste tipo o policiamento vai ser muito mais musculado e os custos vão ser imputados aos clubes com naturalidade. E, portanto, aqueles que não falam são aqueles que vão acabar por pagar. E, portanto, isto são práticas que têm que, uma vez por todas, terminar, mas volto a explicar. Isto acontece em muito maior número neste tipo de registro, nas modalidades amadoras, precisamente porque o número de efetivos é menor, mas eu estou muito convencido, para não dizer que tenho quase a certeza absoluta, que vai mudar a breve trecho. Gonçalo, eu recordo que houve adeptos detidos de ambos os clubes, tanto do Benfica como do Sporting. Sim, de parte a parte. Mas eu agora vou tentar direcionar aqui mais para o Benfica, até porque a minha pergunta é se o clube está com dificuldades em ter controle sobre as atitudes dos adeptos, aquilo que aconteceu no estádio relativamente alegados casos de racismo, também aquilo que aconteceu há semanas no Seixal, acompanhamos também em direto aqui nestas edições da Liga Now. O Benfica acabou por autorizar a entrada de 200 ultras no Seixal. Está a ter dificuldade em controlar todas as ações e as atitudes destes adeptos? Coisas diferentes. Algumas desses acontecimentos nós podemos colocar debaixo da alçada direta da tomada de decisão da direção, e, portanto aí têm que ser responsáveis por aquelas que são as decisões próprias, como por exemplo, temos falado aqui nos últimos tempos, essa por exemplo que diz respeito, esta última que tu referiste, que diz respeito aos adeptos, mas foram autorizados a entrar. Por exemplo, tem a ver com adeptos, mas foram autorizados a entrar. Portanto, daquilo que diz respeito a tomadas de decisão da direção, eu tendo a concordar que sim, parece que está a passar o Benfica nesta altura por um momento de maior fragilidade. Isto é virgem no futebol? Não. O Futebol Clube do Porto passou por algo
complexo também. O Sporting também, à entrada, aliás, momentos antes da entrada de Frederico Varandas para a direção e à sua presença, também teve um momento muito delicado mesmo. E nesta altura parece que existe aqui um período de sem rei nem roque. Já que falas de um momento delicado no Benfica, vamos avançar para outros temas vamos, mas atenção, que têm estado este assunto, nós depois vamos avançar para outros assuntos, mas deixa-me só dizer que este assunto preocupa, porque é muito difícil, eu percebo que muitas das vezes é difícil atacar, entre aspas, os próprios adeptos e os próprios sócios. Mas é o princípio do fim quando se tem medo de agir. Porquê? Porque os tais adeptos que eu falava há pouco, ditos normais, vão passar a ter receio de colocar e envolver as gerações futuras, nomeadamente os filhos, neste tipo de registro. Porque se este é o exemplo que nós passamos, eu pergunto, alguma mãe ou algum pai vai ficar entusiasmado para levar, por exemplo, os seus filhos às modalidades? Vai ficar entusiasmado para levar a um derby ou a um clássico? Vai ficar entusiasmado para os envolver no futebol? São demasiados maus exemplos que têm que rapidamente ser corrigidos. E não só pelos clubes. Também as entidades que regem o futebol têm que tomar uma decisão do que é que querem fazer e qual é o rumo que querem tomar. Para além de uma decisão, também era importante haver não é? um comunicado de falar, e isso não tem acontecido, sim, de facto. Vamos avançar então para José Mourinho, que volta a cancelar uma conferência de imprensa. Mais uma vez, o técnico do Benfica evita as perguntas dos jornalistas e faz a antevisão do jogo com a AVS apenas à televisão do clube. Esta é a 8ª vez, esta época, em que José Mourinho falha uma conferência de imprensa antes de jogos do campeonato. Por isso, apenas voltará a falar aos jornalistas depois da recepção ao AVS, marcada para o próximo sábado, amanhã, às 6 da tarde. Mourinho evita responder a perguntas dos jornalistas, desta vez numa semana marcada por várias polémicas, como os alegados insultos racistas de Prestiani e os relatos de agressões no túnel entre Rui Costa e elementos do staff do Real Madrid. Gonçalo, já sem falar também das ameaças do assessor, Gonçalo Guimarães, das agressões que houve no exterior do Estádio da Luz, ao jornalista Pedro Neves de Sousa. Têm sido muitos os acontecimentos. Era importante agora que José Mourinho viesse falar e marcasse presença numa conferência de imprensa para responder às perguntas dos jornalistas? Sim, mas tem sido sempre esse o meu posicionamento. Acho que neste caso e neste aspecto não deixa de ser, quando tu evitas perguntas dos jornalistas, não deixa de ser um desrespeito para com os próprios adeptos também. Já para não falar com os adversários, com a competição em que tu estás inserido, porque é normal que os clubes queiram chegar a mais adeptos. Mas o que é menos normal é que queiram controlar tudo aquilo que é dito. E eu acho que isso é subverter aqui um bocadinho o princípio daquilo que se pretende, que é aproximar os clubes dos adeptos, não transformá-los nos chamados, na gíria, em índios, não é? Quer dizer, nós não vamos querer transportar o desporto para uma realidade que eu acho que não é... Esta agressividade dos adeptos deve ser transportada para os estádios, para as bancadas. Agressividade na comunicação, na forma como fazem os adversários tremer das pernas. É esta agressividade que eu gosto de ver nos adeptos. Não é de forma medíocre como se tenta condicionar aquilo que é... Repara, quando tu colocas um microfone na boca de um dirigente, na boca de um treinador ou na boca de um jogador, não é uma arma. É pura e simplesmente fazer perguntas e quem está do outro lado pode se limitar a não responder, pode ignorar, pode dizer sim ou sopas, pode fazer o que ele quiser. Principalmente quando acontece em espaços públicos. Sim, mas repara, acho que não há nenhum crime em fazer perguntas. E também não há nenhum crime em dizer não vou responder ou ignorar. Não há mal nenhum neste registro. Deixa-me perguntar-te ainda relativamente à conferência de imprensa de José Mourinho, se pode ser um sinal de que não vai marcar presença na conferência de antevisão ao jogo do Real Madrid, porque como foi expulso não é obrigado a fazê-lo. Pode, por exemplo, dizer ao adjunto para marcar essa presença. Exato, é obrigatório alguém marcar presença. Sim. E sim, pode enviar, por exemplo, o João Tralhão para a conferência de imprensa. Não sei o que é que vai acontecer, tenho algumas dúvidas que isso aconteça. Passo a explicar porquê. A não ser... Aliás, eu só acredito que isso aconteça se um dos adjuntos, neste caso será sempre o João Tralhão,
for briefado e os jornalistas forem, se lhes for comunicado que não se vai falar nada sobre esses episódios e, portanto, apenas do jogo. Se assim for, eu acredito que o João vai lá estar. Se não for dessa perspectiva, tenho a certeza que vai ser Mourinho, porque são casos muito delicados e, portanto, requer alguém que tenha experiência suficiente para saber lidar com esta questão. Mas a verdade é que a comunicação última do Benfica não tem sido eficaz. Mas porquê? Porque o Benfica está a acusar o stress, o cansaço de tantos episódios e de tantas contradições? Eu não sei, por isso é que eu há pouco dizia sem rei nem roque, mas a realidade é que Rui Costa ganhou de goleada nas eleições e, portanto, está mais do que legitimado a pôr ordem na casa. Eu acho que é o momento certo, acho mesmo que é o momento certo, mais do que ouvir Mourinho, mais do que ouvir o jogador, é o momento certo de ouvir o Presidente. E colocar, trazer aqui, até porque já percebemos que não é um registro propriamente truculento de Rui Costa, não é? Mas acho que é um momento de apelar ao benfiquismo, mas apelar, e à união sim, mas apelar a alguma calma daquilo que tem acontecido, porque isto é quase andar na autoestrada em sentido contrário e tu achares que os outros é que estão mal. Não és tu, é os outros é que estão mal. Sim, o Benfica esta semana acusou praticamente todos de mentir. Sim, e portanto, jornalistas quando assim entras num registro em que vais começar a transportar algum ódio para os adeptos e lá está, acontece aquilo com os jornalistas, mas aí foi diretamente, depois indiretamente aconteceu aquilo que aconteceu com o Pedro Neves de Sousa, e eu acho que é um registro que não traz nada de bom ao Benfica. E já nem vou ao caso para este ano. Porque o caso... Mas vamos agora ao para este ano. Não, eu digo, para justificar isto que eu estou a dizer, agora podemos falar do caso para este ano, mas para justificar isto, já nem vou por aí.